Acreditamos que estamos seguros dentro de casa. Mas e se for justamente lá que mora o perigo? Essa história vai fazer você pensar 2 vezes antes de apagar a luz. Querido Félix, perdoe-me por escrever-lhe de forma tão longa e talvez desordenada. Sei que o senhor não me conhece, e talvez até estranhe receber palavras tão carregadas de intimidade vindas de uma estranha. Ocorre que, por meses, talvez anos, se penso bem, venho guardando dentro de mim algo que não ouso contar a ninguém mais. As pessoas não acreditariam, e as poucas que ousassem acreditar diriam que enlouqueci, ou que inventei tudo como quem cria um romance para se divertir. Mas não, Félix. O que vivi não se parece com invenção. Ou se for, então é a invenção mais cruel, mais doentia, mais perversa que um destino pode impor a uma pessoa. Escrevo-lhe porque conheço seus livros. Ainda guardo, com páginas amareladas e cheirando a mofo, um exemplar gasto de Ó Cão entre os espelhos. Li-o quando ainda era muito jovem, e lembro de ter chorado mais de medo do que de tristeza. O senhor descrevia as casas velhas como se fossem organismos vivos, respirando pelas tábuas, exalando o hálito das gerações que lá dormiram. Sempre tive a sensação de que o senhor compreendia algo que nós, leitores comuns, apenas pressentíamos em sonhos. Que existe um território entre o real e o impossível, e que nesse território às vezes caímos sem perceber. Caí, Félix, e não encontro quem me ajude a me levantar. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Nádia, tenho 39 anos. Sou casada com Pedro há quase 15 e, embora eu hesite em confessar, talvez este seja o único laço que ainda me prende à realidade. Não temos filhos, e já não sei se isso é bênção ou maldição. Vivemos numa pequena cidade do interior, cercada de plantações e campos ermos, onde a modernidade chega como eco distante. Pedro trabalhou anos como técnico em manutenção de equipamentos agrícolas, mas a crise da região e as falências sucessivas de produtores corroeram tudo. Ficamos endividados, quase sem ter como pagar a casa herdada de meus pais. Foi nesse pano de fundo de ruína lenta que tudo começou. No início eram apenas noites mal dormidas. Pedro chegava tarde, cansado, cheirando a óleo e ferrugem, reclamando do patrão que lhe reduzia o salário, das contas de luz que só subiam. Eu ficava sozinha durante longas tardes, e para enganar o tempo, passava a limpar cada canto da casa. Não era limpeza de necessidade, mas de desespero. Esfregar pisos já limpos, lavar cortinas que não precisavam. Talvez fosse uma maneira de tentar purificar o que eu não sabia nomear. Foi numa dessas tardes, ao subir ao sótão, lugar que raramente visitávamos, que ouvi um ruído abafado, como se alguém tivesse sussurrado meu nome. Nádia. A voz era suave, quase carinhosa, mas tão inesperada que deixei cair a caixa de fotografias antigas que segurava. As imagens se espalharam pelo chão. Retratos de meus avós, formaturas, festas de Natal. Não havia ninguém ali, apenas poeira, o cheiro de madeira úmida e a claridade mortiça que entrava pelas telhas rachadas. Desci correndo, dizendo a mim mesma que era ilusão auditiva, um reflexo de minha mente cansada. E durante dias convenci-me disso. Mas a repetição é o veneno da razão. A voz voltou, outras vezes, em outros cantos da casa. Sempre baixa, sempre íntima, como quem quer apenas chamar atenção. Foi minha vizinha, Dona Célia, quem sugeriu que eu procurasse a cartomante. Essas coisas são recado, minha filha, disse ela, enquanto aparava as unhas com uma lâmina enferrujada. Quando o mundo de lá sopra no seu ouvido, é porque tem coisa mal resolvida. Vá falar com Dona Irene que ela entende dessas passagens. Ri, como quem ri de superstição. Mas a insistência dela e meu medo silencioso acabaram me levando àquela casa no bairro mais antigo da cidade. A entrada cheirava a ervas queimadas. As cortinas eram pesadas, de um roxo que parecia ter sugado a cor do tempo. Dona Irene não era caricatura de feira. Não usava lenços brilhantes nem anéis espalhafatosos. Era uma mulher magra, de rosto vincado, olhos que pareciam nunca piscar. Falava baixo, com um sotaque que não identifiquei. Pediu que eu embaralhasse as cartas, e enquanto o fazia, senti um frio subindo pelos braços, como se as cartas fossem feitas de metal gelado. As imagens se abriram diante dela. A morte,
o enforcado, a torre. Símbolos que eu conhecia apenas de relance, mas que ela interpretou com uma naturalidade cruel. Há algo preso na sua casa, disse. Algo que não quer ir embora. Alguém que não aceita ter partido. Lembro que minhas mãos tremeram. Balbuciei que ouvira apenas sussurros, nada mais. Ela sorriu, mas não era sorriso de consolo. O sussurro é só o começo. Contei a Pedro naquela noite. Ele riu, como eu já esperava. Você anda nervosa, só isso. Fica em casa o dia inteiro, inventa coisa. Mas reparei num detalhe. Quando mencionei a cartomante, ele se calou por um instante mais longo do que o natural. Não comentou nada, mas evitou olhar para mim. Esse silêncio pesou mais que o riso. Nos dias seguintes percebi que ele começava a chegar ainda mais tarde. Dizia que eram horas extras, mas o dinheiro nunca aumentava. O cheiro que trazia no corpo não era mais apenas de óleo e ferrugem. Havia um traço de perfume feminino, doce, enjoativo. Será que escrevo a você, Félix, apenas para confessar que minha vida estava ruindo por todos os lados? Que o sobrenatural era talvez apenas a máscara de uma traição conjugal, de uma falência iminente? Gostaria que fosse apenas isso. Vieram então os sonhos, ou melhor, aquilo que se insinuava como sonho, mas não me deixava descansar. Acordava de madrugada com o som de passos pelo corredor. Passos leves, como os de criança. Mas não havia criança na casa. A cada vez que abria a porta do quarto, encontrava o corredor vazio. O ar frio como se tivesse sido aberto um freezer. Numa dessas noites, vi uma sombra parada diante da porta do sótão. Não tinha forma definida. Parecia mais um borrão escuro que se destacava contra a escuridão natural. E no entanto, juro, Félix, juro-lhe, que essa sombra olhou para mim. Não com olhos, mas com a atenção inteira de sua existência. Foi quando decidi voltar a Dona Irene. Você está gostando dos relatos de hoje? Então me ajude deixando o seu like. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Voltei a Dona Irene numa tarde chuvosa. O céu estava baixo, de um cinza metálico, e os pingos batiam no telhado de zinco como dedos impacientes. Eu mesma hesitava em bater à porta dela, mas quando o fiz, percebi que ela já me aguardava. Não sei explicar como. Talvez fosse apenas coincidência, ou talvez tenha sido mais uma dessas pequenas provas de que a realidade não funciona do modo como supomos. Ela me fez sentar e, sem sequer pedir que eu embaralhasse as cartas, começou a falar. Não é um morto qualquer que lhe fala, menina. É alguém que não aceita ter perdido o lugar. Está próximo, muito próximo de você. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Pensei em meus pais, já falecidos, mas não havia lembranças de violência ou rancor que justificassem uma presença tão hostil. Então ela completou. Não se trata apenas de espírito. Há carne misturada nisso. O mal não está só do lado de lá. Ele habita a proximidade, veste pele, compartilha a mesa. É por isso que o sussurro não vai cessar. Minhas mãos suavam. Tentei perguntar quem poderia ser, mas ela desviou os olhos, como se não fosse permitido nomear. Depois, entregou-me um pequeno saquinho de tecido vermelho, fechado por um nó complicado. Guarde perto de onde dorme. Não abra. Ele protege, mas só até certo ponto, porque no fundo, o que precisa ser visto vai se mostrar. Saí de lá com a sensação de carregar dinamite no bolso. Pedro não gostou de ver o saquinho pendurado na cabeceira da cama. O que é isso, Nádia? Vira crente nessas bobagens agora? Disse, arrancando-o com brutalidade e jogando sobre a cômoda. A discussão que se seguiu não foi apenas sobre superstições. Vieram à tona nossas dívidas, a falta de trabalho, minhas desconfianças sobre os horários dele. Ele, vermelho de raiva, jurava que trabalhava o dobro, que fazia o que podia, que eu estava ficando paranoica. Mas percebi que a palavra cartomante o incomodava mais do que deveria. Ele evitava o olhar sempre que eu mencionava a Dona Irene, como se tivesse medo do que eu pudesse ter ouvido dela. Nessa noite, dormimos de costas um para o outro, o silêncio entre nós mais grosso do que qualquer parede. É preciso falar-lhe de Dona Célia, a vizinha. Mulher de língua ferina, sorriso sem dentes e olhos que enxergam mais do que deviam. Sempre me oferecia café, mas a cozinha dela cheirava a gordura velha e algo azedo, difícil de identificar.
Um dia, ao me ver varrendo o quintal, aproximou-se e disse: "Seu marido anda se encontrando com gente que não presta. Cuidado, minha filha. O mal entra pela porta que a gente deixa aberta." Parei com a vassoura nas mãos. Perguntei-lhe o que queria dizer, mas ela apenas riu, mostrando a gengiva nua. "Você vai entender sozinha. Só não diga depois que não avisei." Desde então, cada vez que Pedro saía, eu lembrava daquelas palavras. E o silêncio da casa me parecia cheio de respirações escondidas. No fundo do corredor há um quarto que quase nunca usamos. Antigo, guardava móveis velhos e caixas de roupas. Sempre mantínhamos a porta fechada. Não por decisão consciente, mas por hábito. Foi numa madrugada de vento que acordei com a porta daquele quarto entreaberta. O corredor estava escuro, mas uma réstia de luz da lua iluminava a fresta. Eu sabia que tínhamos fechado antes de dormir. Levantei, pés descalços no assoalho frio, e empurrei a porta. O ar lá dentro tinha cheiro de mofo e ferro oxidado. A janela estava fechada, mas as cortinas tremulavam como se houvesse corrente de ar. No canto, uma cadeira de balanço que pertencera à minha avó movia-se sozinha, lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Corri de volta ao quarto, trancando a porta às pressas. Pedro ressonava profundamente, alheio a tudo. Na manhã seguinte, a porta do quarto estava novamente aberta. Entre as caixas esquecidas, encontrei um caderno antigo, escondido sob roupas dobradas. Não era meu, nem de Pedro. A letra era firme, masculina. As primeiras páginas falavam de contas, de negócios agrícolas, de reuniões. Reconheci o nome de meu tio Álvaro, irmão de meu pai. Ele morrera anos atrás, em circunstâncias mal explicadas. Uma queda no poço do sítio da família. Diziam que fora acidente, mas sempre pairara um rumor de briga e dívida mal paga. As últimas anotações do diário eram confusas, quase febris. "Eles querem me tirar daqui. Não vou sair. A casa é minha. Eu mereço. O sangue corrige o erro." Fechei o caderno com as mãos tremendo. Seria ele o alguém que não aceita ter partido? Quando mostrei a Pedro, esperando algum comentário, ele ficou pálido. Disse apenas: "Isso devia ter sido queimado junto com as coisas dele." E me arrancou o diário das mãos, guardando em lugar que até hoje não encontrei. Pouco tempo depois, começaram a aparecer arranhões nas paredes. Primeiro, pequenos riscos na pintura, como se alguém tivesse passado unha ou faca. Depois, sinais mais fundos, cruzando o reboco. Uma madrugada, acordei com um som áspero. Algo arranhava por dentro do guarda-roupa. Toquei em Pedro, mas ele fingiu dormir. Ou talvez realmente dormisse. Levantei, abri as portas. Nada além de nossas roupas, impregnadas de cheiro de naftalina. Mas, ao fechar, vi que a madeira interna estava marcada com sulcos profundos, como se garras invisíveis tivessem se debatido ali dentro. Passei os dias seguintes evitando abrir aquele armário. O ar do quarto parecia mais pesado, mais úmido, e o saquinho vermelho de Dona Irene, que eu havia pendurado de volta sem que Pedro notasse, começou a exalar um cheiro adocicado, quase podre. Escrevo-lhe, Félix, para confessar que já não sei se lido com fantasmas ou com vivos. A cada gesto de Pedro, pergunto-me se ele não sabe mais do que aparenta. Ele evita falar do passado da casa, muda de assunto quando menciono o tio Álvaro, e, sobretudo, não suporta que eu fale de Dona Irene. Certa vez, cheguei a insinuar que talvez devêssemos vender a casa e nos mudar, mesmo que fosse para um lugar menor. Ele reagiu com fúria. "Essa casa é nossa, não vamos abandonar. Você não entende nada, Nádia. Nada." Era um grito desproporcional. Seus olhos tinham um brilho que não reconheci, quase febril. Desde então, temo mais a presença dele do que os sussurros. Há um espelho antigo no corredor, herança de minha mãe. Moldura de madeira escura, lascada em alguns pontos. Vidro manchado de tempo. Sempre evitamos tirá-lo dali porque parecia pertencer à casa. Numa madrugada, acordei para beber água. A casa inteira estava em silêncio, apenas o rangido leve da madeira contra o vento. Quando passei pelo espelho, vi algo que me fez gelar. Não era o meu reflexo que me encarava. Ou melhor, era. Mas o rosto parecia mais velho, marcado por rugas que ainda não possuo, e os olhos eram fundos, quase ocos. Parei, sem coragem de respirar.
Então, o reflexo sorriu. Eu não sorri. Dei um passo atrás e tropecei na parede. Quando voltei a olhar, era apenas eu novamente, pálida, olhos arregalados. Corri para o quarto, sentindo o coração martelar contra as costelas. Pedro ressonava como se nada existisse, além de seu sono pesado. Um acontecimento estranho abalou a rua. O vizinho da casa amarela, seu Henrique, sumiu sem deixar rastro. Um homem idoso, de rotina rígida, acordava cedo, cuidava das plantas, ia à padaria às mesmas horas. Uma manhã não apareceu. A polícia veio, perguntou a todos. Disseram que ele fora visto pela última vez entrando em casa. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum vestígio de luta. Apenas desapareceu. Dona Célia cochichava, com seus olhos esbugalhados. Não foi embora, não. Foi chamado. Essas coisas puxam, sabe? Quando não conseguem o que querem, pegam quem está por perto. Suas palavras grudaram em mim como um cheiro de mofo. Desde então, cada vez que entro sozinha no quarto do fundo, imagino que Henrique talvez esteja lá dentro, invisível, absorvido pelas paredes. Os sussurros tornaram-se mais claros. Já não era apenas meu nome, mas frases quebradas, ditas como se por uma boca afogada. Não, vão tirar. Eu estou aqui, casa, minha. Às vezes, vinham quando eu estava acordada, lavando pratos, dobrando roupas. Outras, no limiar do sono, como se fossem pensamentos injetados em minha mente. Houve uma tarde em que, ao entrar no quarto do fundo, ouvi a voz claramente atrás de mim, tão próxima que senti o sopro quente em minha nuca. Ele mente. Virei-me de súbito, nada além do vazio, mas desde então passei a olhar Pedro com outros olhos. Comecei a observá-lo enquanto dormia. Ele se revirava muito, murmurando frases incompreensíveis. Uma noite arrisquei aproximar o ouvido. Ele dizia nomes. Repetia: Álvaro, Álvaro, não me deixe. Afastei-me, apavorada. Será que ele sonhava com meu tio morto? Ou era mais do que sonho? Nessa mesma madrugada, quando a lua se infiltrava pelas cortinas, vi sua mão arranhar o lençol, deixando marcas como as que apareciam nas paredes. Tentei segurá-lo, mas ele puxou de volta com força desumana, os olhos ainda fechados. Não dormi mais. Fiquei acordada até o amanhecer, observando cada movimento dele, temendo que, a qualquer instante, se levantasse para fazer algo irreparável. Voltei uma terceira vez à cartomante. Entrei quase correndo, o coração em disparada. Ela olhou-me como se já soubesse. Você descobriu o diário, não foi? A sombra é dele. Álvaro não aceitou a morte. Mas ele não age sozinho. Ele precisa de corpo, de sangue próximo. É por isso que você sente Pedro diferente. Quase caí da cadeira. Perguntei o que devia fazer. Ela suspirou, pesada. Não há ritual que o afaste, não enquanto o vivo o alimentar. E seu marido? Ah, ele abriu a porta. Talvez por medo, talvez por desejo. Agora já não importa. A casa está tomada. Suas palavras caíram sobre mim como pedras. Pedi ajuda, insisti. Ela apenas colocou a mão em meu ombro e disse: se quer sobreviver, confie no que seus olhos veem, não no que Pedro diz. Saí de lá com a alma em frangalhos. Há um pequeno porão sob a cozinha, sempre trancado. Pedro costumava guardar ferramentas ali, mas raramente permitia que eu descesse. Uma tarde em que ele ainda não tinha chegado, encontrei a chave escondida no armário. Desci devagar, degraus rangendo sob meus pés. O ar lá embaixo era denso, úmido, cheirando a ferrugem e a carne crua. Havia marcas no chão de terra batida, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. E encostada na parede, uma tábua manchada de vermelho escuro, já ressequido. Um frio percorreu meu corpo. Aquilo era sangue. Antes que pudesse examinar mais, ouvi o portão da frente bater. Pedro chegara. Subi correndo, escondendo a chave no bolso. Nessa noite, quando ele foi tomar banho, percebi que suas unhas estavam enegrecidas, como se tivessem cavado terra. Na madrugada seguinte, o espelho do corredor me chamou outra vez. Era como se houvesse um brilho interno, atraindo meu olhar. Aproximei-me, relutante, e então vi. Não era meu reflexo. Era Pedro, mas não o Pedro adormecido na cama. Era Pedro com os olhos vidrados, as mãos ensanguentadas, sorrindo com dentes manchados.
Atrás dele, uma sombra maior, que se erguia como presença palpável. O contorno de um homem robusto, de chapéu antigo. Meu tio Álvaro, reconheci, mesmo sem nunca tê-lo visto vivo de perto. Gritei, mas nenhum som saiu da minha garganta. Quando pisquei, o reflexo voltou a ser apenas o corredor vazio. Corri de volta ao quarto, tentando acordar Pedro. Ele abriu os olhos devagar, irritado, e disse: "Você não devia andar pela casa à noite." Aquela frase soou mais como ameaça do que como cuidado. Dias depois, recebi a visita do irmão mais novo de Pedro, Marcelo, um homem de riso fácil, mas olhar desconfiado. Ele disse que vinha apenas ver como estávamos, mas notei como olhava fixamente para o corredor, para as paredes marcadas. Numa conversa à parte, quando Pedro saiu para comprar algo, Marcelo aproximou-se de mim e sussurrou: "Ele não está bem, Nádia. Já vi esse olhar antes, quando nosso pai... Você sabe." Perguntei o que queria dizer, mas ele apenas balançou a cabeça, como se tivesse falado demais. Partiu naquela mesma noite, sem despedidas calorosas. A casa começou a se fechar sobre mim. O ar parecia mais pesado, os cômodos mais escuros, mesmo em plena tarde. O cheiro de ferro enferrujado impregnava tudo. As janelas, mesmo abertas, não deixavam circular vento. Pedro já não falava muito comigo. Passava horas no porão, trancado. Quando eu perguntava, dizia apenas: "Estou arrumando as ferramentas." Eu já não acreditava. Na última vez que tentei descer, encontrei a chave desaparecida. Desde a última vez que tentei abrir o porão, percebi que não tinha mais controle sobre os acessos da casa. Algumas portas amanheciam destrancadas, outras, que eu jurava ter deixado abertas, estavam trancadas com chave. Pedro andava sempre com um molho pendurado no cinto, mas havia chaves que eu não reconhecia, antigas, enferrujadas, que ele escondia quando percebia meu olhar. Certa noite, ouvi-o falar sozinho na cozinha. Aproximei-me sem fazer barulho. Ele dizia frases quebradas, como se respondesse a alguém invisível. "Eu faço o que prometi." "Não, ela não sabe. Vou manter. A casa é sua." Senti gelo correr em minhas veias. Quem estava ali com ele? Quando olhei pela fresta da porta, só vi Pedro, imóvel diante da parede, como se aguardasse ordens. Dona Célia, com seus olhos miúdos e boca sempre úmida, bateu à minha porta num fim de tarde. Trazia um bolo velho embrulhado em guardanapo. "Você precisa sair daqui, menina," disse sem rodeios. "A casa não é mais sua. Ele já entregou." Perguntei-lhe quem, o quê. Ela balançou a cabeça, negando-se a explicar. Apenas segurou minha mão com força surpreendente e repetiu: "Saia enquanto tem tempo." Mas como sair, Félix? Eu não tinha para onde ir. Nenhum parente próximo, nenhum dinheiro para recomeçar. E parte de mim, confesso, ainda queria acreditar que podia salvar Pedro. Começaram a surgir manchas vermelhas no chão do quarto. Primeiro pequenas, depois maiores, espalhando-se como vinho derramado. Mas o cheiro não era de vinho. Era ferroso, nauseante, como sangue fresco. Passei a esfregar o assoalho todos os dias, até ferir as mãos. Mas as marcas retornavam à noite, sempre no mesmo lugar, junto à cama de Pedro. Ele, por sua vez, parecia não ver nada. Ou fingia. Dormia profundamente sobre aquelas manchas, como se fossem parte natural do quarto. Lembrei-me do diário de meu tio Álvaro que Pedro havia escondido. Passei dias vasculhando a casa até encontrar no fundo do armário do corredor, embrulhado em pano escuro. As últimas páginas continham uma anotação que nunca esquecerei. Conversei com Pedro, ele entende. Disse que manterá o sangue na casa. Disse que não vou desaparecer. Agora tenho certeza. A casa será nossa, dele e minha. E a mulher? A mulher servirá. Meu estômago revirou. As letras eram de Álvaro, mas a última linha parecia ter sido escrita por outra mão, mais trêmula, quase infantil. "Prometo, tio. Nunca deixarei que ela atrapalhe." Reconheci a letra de Pedro. Esperei-o naquela noite, coração batendo como tambor. Quando ele entrou no quarto, com o rosto suado e o olhar sombrio, mostrei-lhe o diário aberto. "É verdade, Pedro? Você escreveu isso?" Ele ficou imóvel por longos segundos, depois sorriu. Um sorriso frio que não reconheci como dele. "Você não entende, Nádia.
Ele me protegeu quando ninguém mais me estendeu a mão. Seu tio não morreu à toa. Ele está aqui, e comigo ele vai permanecer. A casa é nossa herança, nós dois, ele e eu. Afastei-me, apavorada. Ele avançou, mas algo o conteve. Talvez o saquinho vermelho de Dona Irene, ainda pendurado à cabeceira. Ele olhou para aquilo com ódio, arrancou-o e atirou pela janela. Agora nada mais te protege. Fui acordada por barulhos vindos da cozinha. O ranger da porta do porão, passos descendo. Peguei coragem e segui, descalça, tremendo. A luz amarela fraca iluminava o buraco do porão. Desci devagar, segurando a parede. Pedro estava ajoelhado diante de algo que parecia altar improvisado. Tábuas, velas derretidas, manchas escuras pelo chão. E atrás dele, Félix, juro que vi, a sombra de Álvaro, contorno denso, quase humano, mãos pesadas pousadas sobre os ombros de meu marido. Ele murmurava: "Sou teu, tio. Sou teu." Um estalo fez a vela apagar. A sombra virou-se para mim. Os olhos, 2 buracos vazios, fixaram-se em meu rosto. Fugi escada acima, quase caindo, batendo a porta com violência. Tranquei, ofegante, sem coragem de voltar. 2 dias depois, Marcelo, o irmão de Pedro, voltou. Disse que precisava falar comigo com urgência. Nunca mais o vi depois daquela tarde. Pedro jurou que ele tinha ido embora de carro, mas não ouvi motor, não vi despedida. Só percebi, dias depois, que o carro de Marcelo ainda estava estacionado a 2 ruas de casa, coberto de poeira. Tentei perguntar, mas Pedro apenas sorriu. Ele não volta mais, não precisa se preocupar. As palavras dele tinham gosto de sentença. Não sei em que dia escrevo, Félix. As horas já não têm forma. Só sei que está escuro e Pedro não voltou do porão desde a tarde. Ouço vozes lá embaixo, muitas, como se houvesse uma reunião de pessoas invisíveis. As paredes vibram, como se respirassem. O espelho no corredor está coberto de manchas negras, mas sei que, se olhar de perto, verei não a mim, mas todos eles. Pedro, Álvaro, talvez Marcelo, talvez Henrique, o vizinho perdido. Escrevo-lhe com mãos trêmulas, o papel suado sob meus dedos. Talvez esta carta nunca chegue até o Senhor. Talvez Pedro a encontre e queime antes que alguém a leia, mas preciso registrar. O mal nunca esteve apenas nas sombras, nem apenas no além. O mal mora aqui, na carne dos que amamos, nas promessas que eles fazem em segredo. Se eu não sobreviver, se enlouquecer, que ao menos estas palavras sirvam de aviso. O perigo não vem de fora. Ele está sentado à mesa, dormindo ao seu lado, sorrindo com o rosto familiar. Escuto passos subindo agora, pesados, arrastados. Não sei se é Pedro, ou se é ele, ou se já são os dois fundidos em um só. A porta se abre. Se estas forem minhas últimas linhas, Félix, lembre-se de mim não como vítima, mas como alguém que tentou compreender. E então, o que você achou deste relato? Deixe seu comentário aqui embaixo e também o seu like. Se inscreva neste canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agradeço a sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.